O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão.
Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Amado Padre Danilo, amados irmãos e irmãs, hoje é o dia mais solene de todo o ano litúrgico, é a Páscoa do Senhor. Depois de termos acompanhado Jesus na dor da cruz na sexta-feira, depois de termos guardado o silêncio profundo no Sábado Santo, hoje a Igreja inteira explode em alegria para proclamar: Cristo ressuscitou, Ele está vivo, Ele venceu a morte, aleluia. Mas é importante compreender, a Páscoa não é apenas o final feliz de uma história triste. A ressurreição é a confirmação de tudo aquilo que Jesus viveu e ensinou. É Deus dizendo: este é o meu filho, este é o caminho verdadeiro. Na primeira leitura, tirada dos Atos dos Apóstolos, ouvimos São Pedro fazendo o primeiro anúncio da fé cristã. Ele resume a vida de Jesus de forma muito simples e profunda. Ele diz: Jesus passou pelo mundo fazendo o bem. O que isso significa? Significa que Jesus não passou pelo mundo buscando poder, prestígio ou reconhecimento. Ele passou amando, servindo, curando e acolhendo. E foi exatamente por viver assim, por amar até o fim, que ele enfrentou a cruz. Mas a cruz não foi derrota, a cruz foi entrega, e por isso Deus o ressuscitou. Aqui está uma verdade essencial para nós cristãos católicos: quem vive para si mesmo perde a vida, mas quem vive para Deus e para os irmãos encontra a vida verdadeira. O Evangelho de hoje à noite nos apresenta uma das cenas mais belas e mais humanas de toda a Escritura: o caminho dos discípulos de Emaús. Dois homens caminham, mas caminham tristes, caminham desanimados, sem esperança. Eles estão voltando para casa, voltando para a vida de antes, porque para eles tudo tinha acabado. Jesus havia morrido, e com ele parecia ter morrido também o sentido de tudo aquilo que viveram. Quantas vezes também nós somos como esses discípulos? Quantas vezes caminhamos desanimados? Quantas vezes perdemos a esperança? Quantas vezes pensamos: não valeu a pena, acabou, não tem mais jeito? E é justamente nesse momento que Jesus se aproxima. Ele não aparece glorioso, não chega impondo-se, aparece como um desconhecido e começa a caminhar com eles. Meus irmãos, isso é profundamente consolador. Jesus nunca abandona quem está perdido no caminho. Ele se aproxima, ele caminha junto e escuta a dor. E depois começa a falar. Explica as Escrituras, mostra que tudo aquilo, a cruz, o sofrimento, a morte, não era derrota, mas fazia parte de um grande plano de amor. E o coração deles começa a mudar. Aquele coração frio, desanimado,
começa a aquecer, a esperança começa a voltar. Mais tarde, eles vão dizer: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Irmãos, aqui está um ensinamento fundamental deste Evangelho. Quando escutamos verdadeiramente a palavra de Deus, algo muda dentro de nós. A palavra ilumina, a palavra cura, a palavra reacende a esperança. Mas ainda falta algo. Eles chegam ao destino e Jesus faz menção de seguir adiante. E aqui vem um detalhe decisivo. Eles o convidam a ficar. Fica conosco, Senhor. E ele entra. Sentados à mesa, Jesus toma o pão, dá graças, parte e distribui. E nesse momento, os olhos deles se abrem. Eles reconhecem: é Jesus vivo e ressuscitado. Meus irmãos, minhas irmãs, percebam, eles reconheceram Jesus em dois lugares. Primeiro, na palavra explicada no caminho, e depois no partir do pão. É exatamente isso que acontece em toda a missa. Primeiro, Jesus nos fala nas Escrituras, nesta mesa onde eu estou, a mesa da palavra, o ambão. Depois, ele se dá a nós na Eucaristia, nesta outra mesa. Aqui está o centro da nossa fé. E quando fazemos essa experiência verdadeira com Cristo, não dá para continuar do mesmo jeito. Aqueles dois que estavam indo embora, agora voltam correndo, mudam a direção, voltam para a comunidade e chegam lá anunciando: é verdade, o Senhor ressuscitou. Irmãos e irmãs, esta é a grande mensagem de hoje. Quem encontra Jesus vivo não permanece na tristeza. Quem escuta a sua palavra não fica na escuridão. E quem participa da Eucaristia não continua no mesmo caminho. Cristo ressuscitado é aquele que muda a nossa direção. Que também nós possamos reconhecê-lo na palavra proclamada, no pão repartido e também na nossa própria vida, com o nosso testemunho. E que, como os discípulos de Emaús, também o nosso coração volte a arder. Encerro essa homilia comentando brevemente a segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, onde o apóstolo nos leva a algo ainda mais fundo. Ele diz: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Ou seja, meus irmãos, a ressurreição não é apenas algo que aconteceu com Jesus, é algo que deve acontecer em nós. Pelo batismo, fomos unidos a Cristo. Morremos para o pecado e renascemos para uma vida nova. Mas essa vida nova precisa ser vivida concretamente todos os dias. Que possamos ser verdadeiras testemunhas da ressurreição. Porque o mundo não precisa apenas de pessoas que falam da ressurreição. O mundo precisa de pessoas que vivam como ressuscitadas. Que a alegria da Páscoa transforme o nosso coração, a nossa família e também a nossa comunidade. E que possamos sair daqui hoje com uma grande certeza: o Cristo está vivo e caminha conosco. Amém.